Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês nesta manhã, no início desse tríduo de São João Batista, aqui nesta capela a ele dedicada, na Taquara, Distrito Federal. Saúdo o Padre Elvis, nosso pároco, que permitiu que eu estivesse aqui com vocês, para que nesta missa dominical pudéssemos já nos preparar de maneira solene a festa do nosso padroeiro. Somos nesta manhã dominical convidados pela palavra de Deus a refletir sobre uma virtude fundamental da vida cristã: a coragem de permanecer fiel a Deus, mesmo quando o mundo se opõe ao cristianismo, ao evangelho e à verdade. Nós vivemos esse tempo de oposição à verdade, à liberdade, à fé, à família, aos direitos das pessoas. As leituras de hoje parecem ter sido escolhidas para iluminar a própria missão de São João Batista, o maior dos profetas, aquele que preparou os caminhos do Senhor Jesus. O profeta Jeremias, na primeira leitura, experimenta a perseguição, a incompreensão e o sofrimento. Ele ouve ameaças, vê seus inimigos armando ciladas e sente o peso da missão de ser profeta. Contudo, o profeta ergue a sua voz com firmeza e diz: "O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro." Essa mesma confiança, meus irmãos, encontramos em São João Batista. Ele não teve medo de anunciar a verdade, não teve medo de denunciar o pecado, não teve medo de perder o prestígio, o poder e até mesmo a própria vida. Por isso a igreja o venera como mártir da verdade. E o mundo padece por falta de verdade, porque a mentira vai tomando conta de todo o universo deste mundo e criando assim um ambiente de guerra espiritual que nós devemos travar, seja no mundo da cultura, no mundo da educação, no mundo da política e no mundo espiritual como tal, onde o diabo tem feito joeirar muitas almas. O Santo Evangelho aprofunda ainda mais esta mensagem. 3 vezes Jesus repete: "Não tenhais medo." Essa foi a palavra que São João Paulo II, naquele outubro de 1978, falou pela primeira vez como Papa. Quando ele sai ao balcão da Basílica para se apresentar, ele simplesmente diz: "Non avete paura", não tenhais medo. Essa palavra de Jesus é para nós nesta manhã. Nós não podemos ter medo de nada. Não podemos ter medo dos homens, nem daqueles que fazem o mal, e muito menos do diabo. Parece que o Senhor Jesus conhece muito bem a fraqueza do coração humano. O medo paralisa, o medo enfraquece, o medo faz calar a verdade. Quantas pessoas hoje têm medo de viver a fé, medo de rezar em público, medo de defender a família, medo de testemunhar os valores cristãos, medo de defender a vida contra o aborto, medo de defender a inocência das crianças e a pureza dos jovens contra a ideologia de gênero, medo de serem diferentes neste mundo cadavérico,
cada vez mais diante de Deus. Quando entrava ali na igreja, alguém me dizia: o senhor falou do medo hoje no programa Oração da Manhã, e a gente tem medo do nosso país. Eu também tenho, porque nós estamos vivendo já sob as rédeas de um regime, de um sistema marcado pelo comunismo, que tira a liberdade das pessoas, que prendem as pessoas só porque criticam o regime. Quantos irmãos nossos já há anos presos sem ter cometido crime? Presos por causa da ideologia. Um Brasil que hoje é preso pela corrupção, pela ladruagem. Um país que seus mandatários roubam dos aposentados. Querem proibir a liberdade de imprensa. Quer tirar a liberdade das pessoas de pregarem a verdade. Eu, como bispo, não posso pregar todas as verdades da igreja, porque eu corro o risco de ser preso. Porque nós vivemos sob o império da mentira. E quem é o pai da mentira? O demônio. Aí vocês me perguntam, mas como nós vamos mudar o nosso país? Com certeza não é através da política. A política pode ajudar, mas está tão podre o ambiente do Brasil que a gente fica sem saber como. A solução é ao longo dos anos. Essas crianças que estão no colo, que vão nascer, e as famílias católicas precisam ter muitos filhos, mesmo com dificuldades, e educar essas crianças para a verdade, ensinar os valores, porque não teremos uma mudança significativa nos próximos 30, 40 anos. Quem vai mudar a nossa nação são eles, as crianças bem educadas, bem formadas. Lá em Formosa nós estamos começando com uma cimentinha chamada Colégio Bento XVI, onde as crianças já aprendem o latim, o respeito à vida, o respeito à família, o respeito aos mais velhos, o respeito a Deus, o uso correto da liberdade, a sabedoria, a verdade, para serem discípulos da verdade. E o Brasil todo nós estamos vendo nascer isso. Escolas diferentes da escola que a sociedade oferece. Uma escola que prioriza a família. Porque uma sociedade que não valoriza a família, que não valoriza o casamento, que não valoriza a luta. Eu dizia para um casal jovem ali, vocês têm que casar logo, não tem que ficar namorando nesse pecado de vocês a vida toda. Ah, mas a gente é pobre. Meu pai casou pobrezinho com minha mãe. Meu avô deu um terreninho para fazer-lhe uma casazinha de adobe, começou ali. No ano passado, um casal conservador, desses jovens bem formados, lá de Posse, me pediu: Dona Adair, nós queremos que o senhor celebre o nosso casamento. Eu falei, mas qual a idade de vocês? Eu tenho 16, ele tem 18. E nós queremos casar no meio do ano. Eu olhei para eles, tão meninos, e Deus falou no meu coração, é assim que os antigos faziam. Casavam novos, com sofrimento, carregando a cruz, lutando, e muitos de vocês aqui, mais velhos, casaram assim sem ter nada. E hoje vocês têm as coisas. Porque você não casa para não sofrer, você casa para carregar a cruz. E nós só podemos ser educados pela cruz de Cristo. Não é dinheiro, não é coisas que vai nos educar. É a cruz que amadurece. Um dos casamentos mais lindos que eu fiz. Casamento conservador, músicas católicas gregorianas, no órgão, um silêncio, aquela missa com aquele casamento, com aqueles dois jovenzinhos. E agora já me convidaram, no dia de Santana,
que a festa de posse eu vou batizar a neném que já nasceu. No rito antigo, que é aquele rito com muitos exorcismos. Ela cuidando da neném, cuidando da casinha, ele trabalhando como gerente de posto de gasolina. Vocês pensam que beleza. E querem ter muitos filhos. E querem educar os filhos para que a igreja se beneficie. Para que nós possamos mudar a nossa nação e ter uma nação talvez como a Polônia um dia, cristã. Todo mundo trabalhando, sem ninguém com preguiça. Ninguém dependendo de governo. Um povo que depende de governo é um povo que não caminha. Nós temos que ter do governo a segurança, a saúde e a educação, mas controlada pela verdade. Mas nós temos um governo que monta em cima do povo com tantos impostos, não deixa ninguém crescer, quer todo mundo na miséria, dependendo da cuia de farinha do governo. Um governo corrupto. Todo dia tem uma corrupção. E quem sofre? Os pobres. Os pobres é que sofrem. Então, para o senhor que me disse que está com medo do Brasil, não precisa ter medo não. Vamos começar a agir, rezar. Deus está guardando todas as nossas orações. A libertação virá. Esses pobres de Deus que estão presos por causa do 8 de janeiro, verão um dia a libertação. E eles vão entender que o sofrimento deles na cadeia é para purificar essa pátria. Nós vamos vencer, não de imediato, mas aos poucos, educando bem nossas crianças, não tendo vergonha de sermos famílias numerosas. Famílias com dificuldade, ensinando as crianças a cuidar das coisas, a zelar das coisas, ensinando a honestidade, ensinando a cultura. Por que o sistema é contra o homeschooling? Prendendo, que vergonha, né? Uma juíza prender um casal porque está dando aula para os filhos em casa. Aí você vai ver a natureza da pessoa. É uma comunista, certamente, que estudou só essas coisas terríveis de faculdade, que não tem um mínimo de consciência cristã. Pega os meninos do homeschool e coloca para debater com os meninos da escola pública. Só fazer o teste. Pega os meninos das escolas conservadoras e coloca diante dos coitados que estudam nas escolas públicas. Tem muita escola pública boa, porque nós temos gente católica lá dentro que segura as pontas. Mas o ensino público, as universidades públicas, está verdadeiramente um desmantelo. Porque não ensina mais a ciência, ensina a militância marxista. Não ensina a verdade, os valores, a cultura, a literatura, o português. Aí você vai na escola Bento XVI, as crianças já estão aprendendo latim, já estão cantando os cantos da tradição da igreja em latim, já estão aprendendo português, já declamam poesias. Porque nós queremos que aquelas crianças, lá na frente, elas sejam promotores, juízes, empresários, funcionários públicos, famílias maravilhosas, cheias de vida, porque nós só vamos mudar o país assim. Porque nós mais velhos, nós fomos engolidos pela ideologia. Agora mesmo, várias mulheres ali fora me diziam, eu só tive um filho, só tive 2 filhos, porque não sabia. Feminismo. As mulheres competindo com os homens, mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Que bobagem, que tristeza isso. Isso não é de Deus. Então essa destruição da família destrói a nação, gente. Se a nossa nação está destruída, é porque a família católica vacilou. E nós deixamos entrar essas mentalidades que foi destruindo os valores familiares, criando um vazio na nação. Aí as drogas veio e tomou conta. A prostituição tomando conta. A pedofilia.
toda essa pornografia que nós estamos vivendo. Vai destruindo tudo. Não percamos a esperança e não tenhamos medo. Tenhamos a coragem. Vou bater meu joelho no chão, vou rezar mais, vou entregar a nossa nação à Virgem Aparecida, a São Miguel Arcanjo, orar porque nós cremos que a gente tem que trabalhar agora para que outros lucrem do bem lá na frente. Non avete paura, não tenhais medo. O Evangelho é claro, muito claro, não tenhais medo. São João Batista é justamente o contrário disso. Sua vida inteira foi um testemunho de coragem. O que nós precisamos hoje? Homens de coragem para lutar pela sua família, mulheres de coragem para zelar da sua casa, zelar dos seus filhos, ensinar os seus filhos os valores. São João Batista pregou no deserto, chamou o povo à conversão e denunciou as injustiças e preparou os caminhos do Messias. É a nossa situação, gente. Nós estamos num deserto. Você não pode proclamar sua fé católica como deve. Você não pode pregar certas coisas morais, porque você vai preso. Você não pode contestar os iluminados da República, porque você corre o risco de ser preso. Roubam, corrompem-se, tristemente, e tem a cara de pau de dizer que defende a democracia. Todos eles, nesses 3 poderes sujos que nós temos na República. Quando todos procuravam aplausos, São João Batista procurava apenas cumprir sua missão. Quando muitos queriam aparecer, ele dizia: é necessário que Cristo cresça e eu diminua, como a comentarista falou no início da missa. Esta é a grande lição para nós nesse domingo. Muitas vezes queremos um cristianismo sem exigência, sem cruz, sem compromisso. Muitas vezes a gente é criticado nas redes sociais. Quando eu vejo tanta gente me xingando nas redes sociais, que eu nem leio, jornalista da Globo, de Estadão, desse povo todo, eu só tenho uma certeza, gente, eu estou correto. Porque você ser criticado por um comunista é sinal que você está correto. Você ser criticado por gente que não tem respeito para com a família, que não tem respeito para com o Evangelho, isso é um elogio. Quando te criticar porque você tem filhos, porque você é uma mãe que cuida dos seus filhos, e educa seus filhos, e ensina os seus filhos, zela do esposo, zela da casa. Quando te critica porque você é um homem que trabalha dioturnamente para manter sua família, é porque você está certo. Não desanime. Católico de verdade não se curva diante da mentira deste mundo. Nós não somos pagãos, nós somos cristãos. E o cristão não se curva diante das mentiras, das falácias e das misérias deste mundo. O cristianismo, meus irmãos, não é um partido político, não é uma ideologia. O cristianismo é o mistério do ressuscitado, vivido por aqueles que receberam o batismo, que se incorporaram a Cristo e que têm a alegria de dizer: eu sou católico, eu sou cristão. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que os pagãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas nós temos uma obrigação diante de Deus, sermos diferentes. O católico, o cristão é diferente dos pagãos. Os pagãos são corruptos, nós procuramos ser honestos. Os pagãos não defendem a família, nós somos família. Os pagãos é a favor do sexo até com animais. Mas nós sabemos, a nossa sexualidade é um dom de Deus para ser vivida única e exclusivamente dentro do matrimônio.
O sexo não é brinquedo, o sexo não é lazer. Ontem eu passei numa cidade à noite que estava tendo uma festa. Estava lá um ônibus da dupla que foi dar o show. Gente, vocês imaginam o que aquele povo canta? Breganejo, o nojo, a imundície, a mulher como lixo, o sexo, a bebida, apologia a todas as misérias. É isso que nossos prefeitos dão para a nossa juventude. Qual o prefeito da região que tem um projeto de cultura para os jovens, cultura clássica, de ensinar música clássica, ensinar balé, ensinar o teatro clássico? Não tem. Mas tem show. Muito show. Alguns ainda pedem à igreja para indicar um cantor católico para uma noite de louvor, alguma coisa assim. Mas a maior parte é só, meus irmãos, daqui para baixo. Estômago, comida, cerveja, sexo e dinheiro. Esse não é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus não é ter, não é prazer, não é poder. O projeto de Jesus é ser. E nós somos chamados, como João Batista, a sermos em Deus, na humildade e na pobreza. Quantas famílias são felizes porque vivem a simplicidade? Quantas famílias riquíssimas que não formam seus filhos, que se tornam sanguessugas, entram no tráfico, filhos de empresário no tráfico, na imundície, gastando o dinheiro dos pais. O empresário católico não fica dando nada para os filhos, ensina a trabalhar, ensina a estudar, ensina que o pão de cada dia, que as coisas têm que vir do suor. Quantos exemplos eu tenho disso? Mas Jesus, meus irmãos, é muito claro. A cruz é o troféu que Ele dá para nós. O que a Igreja Católica oferece para nós? Só a cruz. A gente já começa a missa carregando a cruz. Termina a missa carregando a cruz. O bispo carrega a cruz dioturnamente no peito. Uma cruz grande, para lembrar que a cruz do bispo é a cruz do povo. A gente começa as nossas orações fazendo o sinal da cruz. A gente passa nas estradas onde morreu um católico, geralmente fica com a cruz. Você vai no cemitério, cruz. Na igreja, cruz. Esse é o presente que a igreja nos dá. Mas é esse o verdadeiro troféu. Ah, se dentro desse palácio do governo, se dentro dos tribunais, se dentro do Congresso, se honrasse a cruz que marcou o início do descobrimento do Brasil, nós seríamos uma grande potência de trabalho, de honestidade, de santidade, de vida na fé. Mas exatamente essa gente, meus irmãos, cospe na cruz. Eu fico com dó de Jesus quando eu vejo nessas grandes repartições supremas, está lá a cruz de Cristo. Coitado de Cristo, naquela cruz enxergando as falcatruas, as misérias, as injustiças. E Jesus diz: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. A fé, meus irmãos, não pode ser escondida, ficar guardada debaixo da mesa, entre quatro paredes, ou mesmo dentro da igreja. A fé precisa aparecer na família, no trabalho, na educação, nas empresas, nas amizades e nas escolhas concretas do dia a dia. E eu já vejo sinais de mudança, gente. Jovens que querem rezar. Lá na catedral, quando nós fazemos o Night Fever, aquela noite das 8 até meia-noite de adoração em silêncio, sonho à luz de velas, outro dia eu contei, tinha mais de 300 jovens adorando. Jovens rezando, descobrindo, jovens
descobrindo a música clássica, casais que querem ter muitos filhos. Lá em Formosa nós temos um grupo de quase 20 casais jovens, muitos deles eu que assisti o casamento, que se reúnem todo mês. Mês que vem mesmo vou dar palestra para eles. Aquele tanto de menino, um mundo de criança, famílias abertas à vida, que estão educando essas crianças para sustentar a fé da igreja e sustentar o civismo, a verdade e o amor à pátria. Não tem outro caminho para salvar a nossa pátria senão pela família. Por isso que eles investem contra a família. Que a gente assiste essas lives de arrepiar desse pessoal da ideologia contra a família, ideologia de gênero. Nós vamos atrás dos seus filhos. Se você querer ir atrás de filhos de famílias católicas estabelecidas, vocês não vão receber nenhum benefício. São Paulo, na carta aos Romanos, nos recorda que o pecado entrou no mundo através de quem? De Adão. Mas a graça entrou no mundo através de quem? Do novo Adão, Cristo, nosso Senhor. O dom gratuito concedido através de Jesus Cristo derramou em nós a abundância sobre todos. O mal existe, meus irmãos. O pecado existe. As tentações existem. Satanás existe. Mas a graça de Deus é maior que o mal. O amor de Cristo é mais forte. A misericórdia de Deus é mais poderosa do que as nossas fraquezas. 70 anos a nossa pátria sendo desconstruída na igreja com os infiltrados do marxismo, teologia da libertação na igreja, na cultura, nos meios de comunicação, na educação, agora tomou conta de tudo da educação, na política, no Ministério Público e no Judiciário. É toda uma infiltração. E a purificação disso vem pelas crianças que estão aqui, que serão bem educadas, bem formadas, para tomar esses postos no passado e restabelecer a nação nos trilhos da verdade, da honestidade, da fraternidade, da justiça e da santidade. Por isso, meus irmãos, a vida cristã não pode ser vivida na tristeza ou no desânimo. Ninguém tem direito de desanimar. O mal cresce quando os bons não agem. E nós queremos ser os bons que vão aí com as nossas bengalas, com as nossas dificuldades, mas sem desanimar, sem nunca desanimar. O Salmo nos convida a confiar. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Que nós cantamos no Salmo hoje. Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. O profeta Jeremias experimentou isso. São João Batista também. Os santos experimentaram isso. Também nós experimentamos se permanecermos firmes na fé. Neste tempo que vivemos São João Batista, e nesse tríduo a ele dedicado aqui na nossa capela, peçamos ao nosso padroeiro 3 graças especiais. Vamos lá? Primeiro, a coragem de anunciar a verdade sem medo. Vamos repetir? A coragem de anunciar a verdade sem medo. Segundo, a humildade de colocar Cristo no centro da nossa vida. A humildade de colocar Cristo no centro da nossa vida. Terceiro, a perseverança para permanecer fiéis mesmo nas dificuldades e provações. A perseverança para permanecermos fiéis mesmo nas dificuldades e provações. É isso mesmo, gente. Esses pedidos eu acho que vocês têm que viver profundamente aqui. Coragem, lutar contra o medo.
Humildade. Coragem, humildade e perseverança. Humildade, coragem e perseverança. Deve marcar o nosso coração. Que essa comunidade de Taquara continue crescendo na fé, na oração e no compromisso com Deus. Que as famílias aqui presentes sejam verdadeiras igrejas domésticas. Que na casa de vocês tenha o crucifixo, tenha a Bíblia, tenha o rosário, tenha a imagem do santo que você gosta. Que na sua casa não tenha nada que contrarie a Deus. Que o quarto dos jovens sejam marcados pelo quadro dos anjos, da Sagrada Face, de Jesus, e não coisas pornográficas e imundas. Que os jovens descubram aqui a beleza da vocação cristã para o casamento, para a vida religiosa e para o sacerdócio. Essa comunidade precisa gerar muitas vocações, já está gerando. Nós já temos jovens no convento e com certeza outros vão entrar nesse caminho da vida religiosa, sacerdotal e também na vida matrimonial. Meus filhos, vocês são jovens, quem tem vocação para o casamento, namoro santo, namoro honesto, namoro cristão, com direção espiritual. Guarde a virgindade de vocês, guarde a castidade de vocês para o casamento. Porque um casamento que é precedido de um namoro evangélico, santo, cristão, é um casamento que dura até a morte. O matrimônio não é brincadeira. Muita gente está brincando de casamento. E alguns vêm com a cara lambida dizendo, eu divorciei. Divorciou? Como assim? A gente não dava certo. Mas e os filhos? Os filhos estão com ela, ou com ele. Outro dia uma deixou o marido, fugiu com outro homem, deixou seus 4 filhos com o marido. Eu já fiquei sabendo que a coisa está feia para o lado dela, com doenças e tudo mais. Caça o que não deveria encontrar. Separação, 20 anos para curar. O casal, 20 anos. É 20 anos para curar, o mínimo. Os filhos nunca são curados pela separação dos pais. Aí porque a pessoa casa para não sofrer, aí tem que abandonar o casamento. O casamento é cruz, gente. É a cruz. Eu vou ser padre para ter uma vida boa. Aí esquece que ser padre é carregar a cruz e deixa o ministério de ser padre. Fica em crise. A freira acha, eu vou ser freira, vou ser bonito, diabo, aquela coisa toda. Aí descobre que ser freira é carregar a cruz. Aí larga. Vai sofrer. A vida nossa católica é carregar a cruz. Então, quando você estiver com dificuldade com a sua véia, com o seu velho, no seu casamento, lembra da cruz. Em vez de ficar brigando, fala, meu velho, vamos agarrar nós dois na cruz e perdoar e ir para frente. Reza, vai para frente, reza o terço. Põe a cruz lá no altar das casas de vocês, reza. Supera tudo. E que São João Batista continue repetindo a cada um de vocês aqui. Aquilo que foi o centro da sua missão. Preparar os caminhos para que Cristo reine em nossos corações. Nós precisamos de uma pátria onde Cristo seja o rei. No Brasil nós temos alguns que querem ser reis. Estão massacrando as pessoas, mas eles esquecem que tem um corpo que acaba. Todo ditador tem um fim triste. Pode olhar a história. Todos que roubam do povo têm um fim triste. Muito triste. Agora, corrupto nunca vem para a Igreja Católica confessar. Caça uma seita, se entrega a Jesus, levanta a mão lá na seita e toca a sua vida com o dinheiro roubado. Porque ele sabe, se vem aqui e chega para mim, Dona Daíra, eu quero me confessar. Eu fui político, fui isso, fui aquilo, eu fui juiz, sei lá o quê.
Eu tenho um patrimônio de 40 milhões que eu roubei. Pois é, meu filho, para ter o perdão tem que devolver. Tem que devolver. Por isso que eles não vêm para a igreja. Eu nunca atendi esse tipo de gente. Não lembro de ter atendido alguém com essas coisas. Não vem. Ah, eu roubei, eu desviei. Pois é, tem que devolver para os pobres. Como fazer? Aí o padre vai ajudar a pessoa a devolver, para poder ter o perdão. Você não concorda não, gente? Pecado de roubo, de furto, tem que ter a reparação. Eu me lembro de uma vez que um sujeito desses que foi de quadrilha, que roubou muito, lá no Rio de Janeiro, ele fugiu do Rio de Janeiro para não ser morto e ficou rico. Diz que depois se converteu aqui para o lado do Mato Grosso, num grupo de oração, e que teria falado com o padre. Ele testemunhou depois, e o padre mandou ele devolver. Devolveu tudo, e depois o padre mandou: agora você volta para o Rio de Janeiro, se entrega à justiça e vai curtir sua cadeia para pagar na justiça dos homens o que você fez, matando tantas pessoas. E disse que ele fez. Ele chegou à conversão, ele experimentou Jesus, e Jesus disse para ele: ou faz ou sua alma vai para o inferno. Não é fácil ser católico, gente. É muito fácil ser protestante, ser de seitas. Essas coisas é muito fácil. Você confessa com Deus. Na igreja não tem que confessar com o padre. Pecado mortal vai ter uma penitência, vai ter uma exortação. Então ele não quer mexer com a gente quer ficar no bem bom. Quem roubou nunca vai ser feliz enquanto não devolver o que roubou. Não vai ser feliz. Confiemos nossa vida, nossa comunidade, nossa igreja, à intercessão de São João Batista e à intercessão da Imaculada Conceição, a Senhora Aparecida, que nos livra da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém.